Para essa unidade 3, eu imaginei de fazer uma aula mais detalhada sobre a questão do plano de aula. Né? No material, em PDF, vocês vão consultar esse material, né, no qual tem toda a explicação, e eu retomo aqui para a gente fixar um pouco mais sobre esse conteúdo que é muito importante. Porque assim, gente, o plano de aula, vocês vão se deparar com eles praticamente em todos os momentos da vida de vocês, né? Por exemplo, acadêmica, que eu digo, né? Vocês vão fazer um concurso público, vai ter lá o plano de aula para vocês elaborarem. E geralmente a banca deixa o modelo ou deixa os itens, né, mínimos, né, os itens necessários para contém ali naquele documento. Por exemplo, você vai fazer uma aula, né? Por exemplo, para um seletivo, precisa do plano de aula. Então, é algo que eu pensei para preparar vocês mais para essa questão mesmo do futuro. O plano de ensino, quando a gente vai elaborar para a disciplina, ele é um pouco mais genérico. Então, ele assim, é um pouco mais genérico em que sentido? Porque ele é um pouco mais amplo. Então, o plano de ensino, a gente vai colocar lá o nosso cronograma de aulas, né, os conteúdos. E quando a gente chega aqui no plano de aula, a gente vai detalhar, né, o que a gente pensou lá para o plano de ensino. E a gente vai iniciar, né, assim, o que eu pensei, né, de tópico, né, para a aula não ficar tão cansativa, eu pensei mesmo em só 2 tópicos, né, que é a gente falar um pouco, retomar um pouco essa questão do plano de aula, né, do plano de ensino, do plano de aula, que eles estão dentro desse planejamento pedagógico. Então, na última aula, a gente viu essa questão do planejamento em si, né? Desde o início, a gente estava vendo nessa disciplina, batendo em cima da questão do planejamento, né? Por que a gente tem que ter aulas mais didáticas, mais elaboradas, mais diferenciadas, né? Pautando-se em um planejamento pedagógico. Então, o objetivo da disciplina é que vocês entendam, né? Metodologias didáticas, que deixam a aula mais interessante e tudo. E aí, quando a gente vai planejar isso, a gente precisa ter esse plano de aula pronto. Então, aqui dentro do planejamento pedagógico, a gente vai ver um pouco dessa questão, né, do plano de ensino. E é exatamente para isso, né? Porque quando a gente vai pensar no planejamento, né, em si, da disciplina, seja da aula em si, a gente tem que deixar alguns pontos amarrados, né? Alguns pontos já ali estabelecidos. Né, por exemplo, os objetivos, né, tanto geral quanto os objetivos específicos, que é o que o aluno vai alcançar, isso é algo que a gente tem que mentalizar bem, né, e a gente vê essa questão mesmo de deixar claro como que a gente vai retomar, como que a gente vai trazer um pouco da realidade dos alunos, né, para a nossa aula. A gente sempre está fazendo essa questão das analogias, de acordo com o que o aluno vivencia, de acordo com o que faz parte da realidade dele. Aí a gente também tem que tentar, né, de todas as formas, instrumentalizar, né, nossa prática pedagógica, né, através das metodologias, a gente pensar como a gente vai oferecer aquele momento de aprendizagem para os alunos. Ao mesmo tempo, também a gente pensar muito nessa questão de sistematizar, né, o conhecimento, como que a gente vai alcançar, como que a gente vai materializar esse conhecimento. Então, é a gente imaginar como que a gente organiza o ensino de uma maneira mais didática, né? Com uma construção, na verdade, de momentos, né? De falas, de dinâmicas, ali tudo pensando no conhecimento que o aluno vai adquirir. E, de uma certa forma, a gente faz essa questão das analogias, trazendo para a realidade do aluno, que é porque a gente faz o quê? A gente pega essa visão que o aluno já tem, né? Seja uma visão mais, né, mais limitada ou mais global ou bem mais ampliada da realidade, porque cada um vai vivenciar realidades diferentes, então a gente não pode, né, colocar numa régua e querer medir o conhecimento dos alunos da mesma maneira, principalmente os conhecimentos prévios, né, os conhecimentos que a gente oferece a gente pode até tentar, né, mas o que o aluno já adquiriu, o que ele carrega, né, até mesmo por conta do senso comum, né, cada um aprende, né, com as vivências, a gente não tem como fazer isso. Então, assim, essa parte do planejamento pedagógico entra muito essa questão. A gente tentar trabalhar, né, na hora que a gente vai fazer aquela avaliação diagnóstica, ver realmente ali, ver o nível da turma, como que a gente vai planejar essa aula. E aí tudo isso faz parte aqui do planejamento pedagógico. Quando a gente chega dentro desse planejamento, nós temos esses parâmetros que a gente utiliza, que é o plano de ensino, né? Ou também conhecido como plano de curso, que é como vai ser oferecida aquela disciplina, e o plano de aula, que é o que a gente vai detalhar aqui na aula. Então, o plano de ensino em si, na verdade, ele nos ajuda, né, a seguir, de uma certa forma,
ir ali, né, seguindo uma linha de pensamento, né, para o que a gente vai oferecer para o semestre, né, para aquela disciplina. Então, assim, dentro do plano de ensino vai ter muita coisa que tem no plano de aula, né? Por exemplo, os dados ali da identificação, né? Tanto da escola quanto do curso, da disciplina, a série, né? A carga horária da disciplina em si, né? Nós vamos ter também dentro do plano de ensino os objetivos, né? Como eu já falei antes, né? Tem a questão do tema, né? Central, global, que é assim, dos conteúdos que a gente vai tratar, né? Por exemplo, se a gente fosse trabalhar aqui os elementos químicos, né? Um tema geral, ou a gente colocaria tabela periódica, a gente teria que pensar sobre isso. Aí os procedimentos metodológicos, que seria a metodologia utilizada, né? Qual é o passo a passo para essa disciplina? Como que eu vou oferecer ela? Como que eu vou estar distribuindo os meus conteúdos? O que eu pensei, né, na verdade, para essa disciplina? E aí a gente vê as referências. O plano de aula, na verdade, a gente vai detalhar, né, o que a gente pensou para o plano de curso baseado em um conteúdo, né, em um momento, vamos supor. Pode ser um ou mais, né, verdade. E aí a gente vai pegando ali, organizar os nossos objetivos, né, gerais, específicos. E a gente sempre vai pensar muito no aluno, conhecimento do aluno. Então, nosso plano de aula, ele vai ser um detalhamento de algo que eu pensei grande, e agora eu vou esmiuçar dentro dos meus planos de aula. Porque, por exemplo, cada aula, plano de aula é para aquela aula, né? O plano de ensino, ele é mais global, é para a disciplina, é para o período, é para o semestre. O plano de aula é para aula, né? Isso que a gente tem que mentalizar. Então, vamos detalhar, né, aqui o plano de aula. Então, assim, nós temos, né, a composição do plano de aula. Isso não é taxativo, gente, não é algo batido, né? Não, é tipo, são sugestões, os planos de aula que mais apresentam estes itens, né? Que a gente vai trabalhar o quê? Primeiro é o tema, né? Ou o assunto daquela aula, os objetivos, né, ali da aprendizagem, o que a gente vai querer que o aluno alcance, quais são as propostas. Aí tem os conteúdos, né, que a gente vai colocar ali, que vai ser para aquela aula, a metodologia, o passo a passo, né, como eu vou organizar a minha aula, a sequência didática e tudo. E aí tem os recursos que eu vou utilizar, né, que a gente vai detalhar também lá na frente, as estratégias de avaliação, né, e a organização do tempo, que aí quer dizer, né, se eu vou usar 45 minutos, 50, e aí a gente vai agora aqui detalhar um pouco. Né? Então, o tema, o assunto é o que eu pensei para aquela aula. Como eu falei, vamos trabalhar a tabela periódica, os elementos químicos. Aí você coloca lá o tema da sua aula. Os objetivos, né? Então, ali você coloca os objetivos que você pretende alcançar no sentido de aprendizagem dos alunos. É o que eles vão conseguir aprender ao final da aula. Né? E aí a gente tem lá, né? Dominar os conceitos, as habilidades, as atitudes. E aí a gente também, uma dica que eu dou também para vocês podem pesquisar na internet depois, a listinha de verbos utilizados para a questão do ensino, para a questão de aprendizagem. Aí nós vamos ter vários verbozinhos, né? Identificar, né? Então, identificar os elementos da tabela periódica, classificar os elementos químicos, e aí a gente vai encontrar diversos. O conteúdo é a gente topicalizar, né? A gente colocar ali o que a gente quer em tópicos, que a gente vai alcançar, que a gente vai esmiuçar, que a gente vai oferecer, são os conteúdos. E a gente vai para a parte da metodologia. Metodologia é o passo a passo, né? Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Então, eu vou colocar se aula expositiva, dialogada, com dinâmicas, com filme, tudo que você pensou para a aula, deixa aqui bem detalhado. Gente, a metodologia é um dos itens mais importantes para o plano de aula, não esqueçam. Quando a gente vai para uma banca de concurso, para uma banca de um seletivo, ou para um momento de uma aula prática, ou de uma aula que a gente vai fazer ali a simulação, né? A gente faz as microaulas. Primeira coisa que quem está lá na banca olha é a metodologia. Então, tem bastante cuidado com ela. Aí tem os recursos, né, que eu vou utilizar. Será que eu vou utilizar um livro naquela aula? Eu vou usar o meu quadro, vou usar o apagador, vou usar o pincel. E lembre-se, tudo que você colocar aqui que você vai utilizar, você tem que, de fato, utilizar. Se você colocou aqui utilizar o quadro e o pincel, na hora você levou só os data show, slide e não escreveu nada no quadro. Escreva qualquer coisa no quadro, nem que seja só seu nome e o nome da disciplina. Mas tem que escrever se você disse que utilizar. É todos os recursos que você vai utilizar.
Se você fizer a leitura do plano de aula, por exemplo, numa prova didática, você vai fazer a leitura do plano de aula, então aqui você coloca que um dos recursos também didáticos é o plano de aula. Aí vamos para as estratégias, né, de avaliação. Então, assim, o plano de aula, aqui nessa parte do plano de aula, a avaliação é o que você vai fazer para avaliar o aluno naquela aula. Será que vai ser só observação, ou você vai fazer alguma atividade, uma prova, um trabalhinho naquele momento? E aí você vai dizer. A organização temporal é o tempo, né, como eu já falei. E aí nós vamos aqui o modelo de plano de aula, né, para vocês terem. Aqui em cima, a gente coloca o cabeçalho da escola, né, a gente coloca aqui o logozinho da escola, se vocês tiverem. Se não tiver, não tem problema, vocês vão elaborar o de vocês, não tem problema se não tiver. E aí, aqui na identificação da aula, né, você coloca a data, né, que você está fazendo ali, está elaborando, né, o que vai ser aplicada a aula, é o dia que você vai aplicar a aula, o dia que você vai fazer a aula. Aí, a previsão do tempo, geralmente a aula é 50, tem escola que é 55 minutos, outras escolas que é 1 hora, então você vai ver a quantidade de hora para aquela aula, não é disciplina, é aula. Aí você vai colocar o tema, né? Aqui eu coloquei o tema, elementos químicos e sua organização. A disciplina, ciências ou química, né? Porque tem escola que, se você for fazer no 9º ano, né? Não sabe se vai ser utilizada a nomenclatura química ou ciências. Então, de acordo com a nomenclatura utilizada na escola. Aí você coloca seu nomezinho, né? Professor é seu nome, e o e-mail vai ser o e-mail. E esse modelo de plano de aula eu peguei do último concurso do IFMA. Então, assim, é um plano de aula estabelecido para concurso público que vai servir para vocês, tanto como acadêmicos e como para outros momentos de provas, né, que caso vocês precisem. Aí, os objetivos, eu apresento 2 aqui, né, o objetivo geral e o específico. Então, o objetivo geral seria identificar, né, os modelos, né, que descrevem a estrutura da matéria. Aí, tá aqui direitinho, né? E aí tem uns específicos. Como que eu vou conseguir alcançar esse objetivo geral? Pensando sempre no meu aluno. E aí o que é que eles vão, no final, eles vão fazer o quê? Eles vão ter entendido, né, o processo histórico da classificação dos elementos químicos e sua importância. Eles vão conseguir assimilar o conceito de número atômico e relacionar a configuração eletrônica do átomo com a posição dos elementos na tabela. Eles vão conseguir localizar um elemento químico na tabela. Vocês estão entendendo, né? Que é o que o aluno vai alcançar. E aí a gente vai para a parte dos conteúdos programáticos, né? O conteúdo programático é o quê? O que eu vou explicar na minha aula. E aí eu coloco em tópicos, tá? Aqui todo arrumadinho. Os procedimentos metodológicos, né? Esse primeiro texto vocês podem até copiar, né? Eu não tem problema vocês utilizarem esse primeiro texto. Agora, quando chega nesses tópicos aqui, é os tópicos que vocês vão diferenciar, porque vai ser de acordo com o que vocês pensaram para a aula de vocês, né? Então, geralmente, a metodologia que a gente fala, né, que vai ser uma aula dialogada, né, com uso de analogias, com exemplos do dia a dia do aluno. Então, isso aqui tudo é a metodologia, são os métodos que você vai utilizar, o passo a passo para a sua aula ser concluída. E aí, depois da metodologia, vem a parte dos recursos didáticos, que é aquilo tudo que você utilizou. Então, aqui eu coloquei plano de aula, recursos visuais em PowerPoint, né, que são os slides, data show, notebook, quadro branco, pincel, apagador, livro didático e folha de atividade. Caso você vá aplicar atividade, você coloca, vai ter a folha de atividade. E a gente vai agora para os procedimentos avaliativos, né? Que avaliação que eu vou fazer, né? Se vai ser só observação, aí você pensa, não, na verdade, nesse momento a avaliação vai ser de forma contínua, eu vou observar os alunos durante as aulas, a participação, o comportamento, e também vai aplicar atividade. Você coloca aqui, o que você está pensando. As referências é tudo que você utilizou para elaborar os seus slides, né? Se você passou algum vídeo, coloca o link do vídeo aqui. Pesquisou alguma coisa na internet, coloca aqui também. É tudo que você utilizou para elaborar o plano de aula, para a sua aula. E aí, aqui no final, eu espero que vocês tenham entendido essa questão do plano de aula direitinho. E aí, por fim, eu trago aquela frase, né, para a gente fazer uma reflexão dos nossos estudos, né, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, assim, nós temos diversos, né, meios, né, para vencer, para mudar, para refletirmos sobre o que a gente está vivenciando. E a educação, ela vai ser a arma mais poderosa que a gente vai ter em nossas mãos. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para acrescentar, para melhorar a nossa educação, a gente tem que utilizar essa arma, que é realmente, assim, pensar nos nossos estudos como algo que pode ser divisor de águas, como que possa ser uma quebra de paradigmas, que pode ser uma quebra de realidade social, econômica, né? Às vezes até dentro da nossa própria família.
Então, que a gente olhe para a educação realmente como algo que precisa ser vivenciado da melhor forma, né? E que a gente saiba, né, seguir, na verdade, esse parâmetro de vida, que a gente possa valorizar os nossos estudos, as nossas oportunidades que nós temos para termos uma educação, né, de qualidade. Gente, eu agradeço a atenção de todos, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês possam ter sucesso na elaboração desse plano de aula. E eu digo para vocês, gente, é algo que vocês vão precisar muito, muito mesmo. Então, é algo que vocês vão fazer agora e que vocês vão fazer talvez pelo resto da vida de vocês como